Senhor, as luzes necessárias para falar e aprender de Ti nessa tarde, sermos conduzidos pela Tua santa presença. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Rainha da Paz, Santo Tomás de Aquino, Santa de Virgens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, o que eu queria meditar com vocês hoje vai ser um pouquinho iluminado pela liturgia diária. Sobre a primeira leitura, fala um pouquinho sobre o sofrimento de Jó, e Jó que diante de Deus, ele mostra que, de fato, o quanto ele é sincero e o quanto ele não está compreendendo o mistério da dor que se passa com ele. Então, Jó ele apresenta o seu coração dolorido, dilacerado pelas percas, pela enfermidade no corpo, pelas percas materiais, pelas percas dos entes queridos. E diante dessa situação ele se lamenta diante de Deus, mas um lamento de um homem que confia em Deus, que se abandona em Deus, que é sincero com Deus. Depois o Salmo vai falar: louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Vai mostrar um outro tipo de oração. Uma oração que, além de ser uma oração que é uma oração de lamento, é uma oração de louvor, de gratidão a Deus, que reconhece mesmo que em meio ao sofrimento, Deus está nos consolando, nos confortando e nos conduzindo. A segunda leitura é como se ela fosse mostrar para nós, como fala São Paulo: irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Aí São Paulo vai continuar mostrando que a evangelização para ele, a pregação, é uma necessidade. E ai dele se ele não evangelizar. E a quem ele vai evangelizar? A gente pode olhar para as leituras e perceber. Ele vai evangelizar pessoas e confortar pessoas, como o salmista que precisa de conforto, como Jó que precisa também no seu lamento de consolo. Essa é a missão do pregador: exortar quem precisa se converter, consolar quem precisa de consolo, edificar na vida de quem precisa ser edificado. Ou seja, a pregação também é, de certa forma, uma profecia. A profecia, ela consola, ela edifica e ela exorta. São Paulo já vai falar isso lá na sua carta aos Coríntios. E existem as diferenças, né, entre uma pregação, entre uma formação, entre uma catequese. O Evangelho vai mostrar que Jesus estava rezando, ele se retirava para rezar sempre, geralmente pela madrugada ou pela noite, passava a noite inteira em oração. E depois mostra que ele sempre estava curando os doentes, expulsando os demônios, fazendo milagres e pregando. Ou seja, a alma da pregação, a alma do apostolado é o quê? A vida de oração. E daqui eu quero pegar o norte para o que a gente vai partilhar. Essa formação vai ficar depois para o grupo, né, de catequético daqui. E qual é a minha intenção com essa meditação?
é desejar que esse grupo continue, mas é preciso que a gente queira que continue. O meu desejo era que ele continuasse, e ainda é o desejo, não é o desejo que ele acabe, mas eu preciso que a comunidade abrace. Não é abraçar pagando uma passagem somente. Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Isso já é louvável, é bom, e eu agradeço. Mas eu preciso que tenham pessoas que queiram ouvir. E ouvir para viver e para ensinar os outros. Porque senão não tem sentido. Tem sentido? E por isso a exposição que eu vou fazer é explicando a importância desse nosso encontro, e não só desse nosso encontro, da formação na vida de um católico. Não só dessa, da formação em geral. A formação bíblica, a formação do catecismo, a formação catequética. Nós vemos um tempo de crise, não da igreja. A igreja é santa, ela não está em crise. Mas crise dos membros da igreja, dos filhos dela. Uma crise do ensino, uma crise na moral. A moral é na vivência, de como as pessoas vivem, né? Uma crise no ensino, o que é ensinado nas homilias, em grande parte delas, o que é ensinado nas catequeses, às vezes um monte de loucura, o que é ensinado às vezes nas pregações, mais loucuras ainda. E a gente pode simplesmente se revoltar, ficar com raiva e sair falando mal do pregador, do padre, do catequista e pronto. Isso resolve alguma coisa? Simplesmente nada. Resolve que a gente aumenta mais um pecado e se morrer dependendo do que a gente falou, a gente vai direto para o inferno, né? A única coisa que resolve é isso aí. Porque falar mal do outro e difamá-lo, se a gente se arrepender, e se acostuma a fazer isso, é uma maledicência. E pode, dependendo da forma que a gente faz isso, pode se tornar um pecado mortal, né? Então, isso leva para a perdição eterna. Então, a formação ela é um convite para a nossa reforma interior. São João de Ávila usava muito essa expressão. A reforma interior. A primeira reforma que nós precisamos é reformar o nosso interior. A forma que eu enxergo as coisas. Como é que eu enxergo a minha vida, a vida do outro, como é que eu enxergo e percebo Deus, né? Então, por exemplo, vamos imaginar algumas situações para alguém que não tem formação. Você está numa celebração da palavra e, de repente, aquela pessoa começa a dizer que a gente não deve ter tantos filhos, porque o mundo de hoje as coisas estão tudo muito caro. Você vai para o mercantil, está tudo muito caro. A gente tem que dar o melhor para os nossos filhos, porque Deus não quer que a gente seja irresponsável. Deus quer que a gente seja um bom católico. Um bom católico, ele tem que ter filhos, mas a gente tem que ter um filho, dois, e dar o melhor para ele. Uma boa escola, uma boa roupa, passear com ele, se divertir, fazer que ele se sinta bem. Esse discurso é bonito, sim ou não? É atrativo, agradável. E engana as pessoas, sim ou não, facilmente? Sim. Viu como aquele pregador é compreensível? Olha, que pessoa assim, compreensível. É isso, por isso que eu gosto, assim, a igreja hoje está mais moderna, compreensível. Aí você vai, isso numa celebração da palavra, certo? Você vai, escuta isso e sai morto de feliz. Aí você vai, escuta na pregação o seguinte, isso na celebração da palavra, né? Olha, a gente não pode ser muito exagerado. A gente sabe que beber não é pecado. Bebida alcoólica, uma cervejinha vez ou outra. A gente tem que... Aí mostra no catecismo, a pessoa pega até uma frase e a pessoa descontextualiza. E a forma que aquela pessoa vai colocando, ela fomenta que as pessoas se embriaguem, sem ela falar isso. Só que
ela confunde o que é doutrina, o que é realidade. Pronto, eu posso falar que beber não é pecado de forma sóbria? Posso. Mas eu tenho que bater de forma concreta no vício da bebida. Porque senão, só falar isso, a pessoa vai achar que pode se embriagar. E ela vai dizer, olha como é interessante, viu? Não é pecado beber não. Aí ele toma 1, 2, 3, 10, 15, 20. E o fomento do vício vai ser feito dentro de onde? De uma celebração da palavra. E às vezes termina a celebração da palavra, um festa de padroeiro, de uma paróquia, de uma capela. E está ali pronto o quê? Junto com a pregação, ainda tem a prática. A cervejinha lá esperando pela pessoa. Eu lembro... lá no Formoso, quando tinha as serestas, né? E as cervejas à torta e à direita, uma das serestas terminou em briga, quase em morte. Mas bem merecido. Porque é esse o fruto podre de uma vida miserável de católicos miseráveis que não sabem levar ninguém para o céu. É isso que nós merecemos em festa dos padroeiros, que a gente se comporta igual a um monte de cão, né? E não de pessoas que querem serem santos. Zé, mas então, em si é pecado? Não, mas vamos ao bom senso, filho. Eu vou promover uma festa familiar e colocar à disposição de pessoas que já não têm uma vida virtuosa uma oportunidade de desequilibrados ir entrar no vício ou fomentar esse vício? Claro que não. Vocês percebem a falta de bom senso? Não é que alguém que está em casa não possa tomar um vinho, não é que alguém que está em casa não possa tomar uma cerveja. Pode. Não quer dizer que quem toma e quem não toma é mais virtuoso ou mais santo. Isso aí já é outra coisa, que seria necessária uma formação sobre isso, a virtude da temperança, a sobriedade. Não é essa formação, estou dando exemplos vários. Então, a formação hoje não é sobre a virtude da temperança, nem sobre a questão da sobriedade, certo? Então, só fiz uma rápida passagem. O tema hoje, Alexandre, Elisângela, é sobre a importância da formação na vida de um católico. Eu estou dando vários exemplos de quando você escuta uma formação maluca e você é orientado por ela, o desastre que é na vida da pessoa, certo? Aí estou dando exemplo na celebração da palavra, né? Você vai, digamos, para o confessionário e, de repente, eu fiz esse teste com cacique, viu? Cacique, olá, cacique, vai ver esse vídeo. E eu fiz o teste com ele. Ele não passou no teste, infelizmente, né? Mas eu creio que a maioria não passaria. Falei assim, pronto, cacique, vem aqui. Eu vou ser o padre agora e eu vou te aconselhar. E comecei a dar os conselhos para ele de forma tranquila, com os conselhos bem sutis. Sofista, né? Usando palavras rebuscadas. E falei, eu estou correto ou não estou nessa orientação? Ele, claro que está. Falei, claro que não, está tudo errado, estou te falando. Se tu fizer isso, tu vai para o inferno, né? A orientação dessa é errada. Vocês percebem como nós estamos despreparados? Se for alguém rasgado no confessionário que der um chute assim, talvez a gente perceba. Mas se for uma orientação sutil, a gente... é mesmo. Mas aqui entra outra postura, que uma formação mal feita é perigosa. Hoje há católicos também rebeldes, que não têm reverência pelos padres e saem por aí falando mal dos padres. É falta de quê? Formação e de vida piedosa. Nós não podemos perder a reverência por um bispo, muito menos pelo Papa, nem pelos padres. Se um padre for um adúltero, um prostituto, ou qualquer coisa que ele seja, uma pessoa que rouba e faz qualquer coisa, a nossa reverência por ele deve ser a mesma. A mesma. Santa Teresa de Ávila ia para a missa de padres que estavam em pecado mortal, e ela sabia, porque ela via, Deus mostrava. Eles estavam com as mãos podres.
estava em pecado mortal. E ela comungava com eles. E a gente faz o quê? Se você souber que aquele padre não é tão legal, não comece com ele, não. Não é assim, a gente? A gente é melhor que a Santa Teresa, né? Ei. Vamos lá. Claro que se... Agora volto, entenda. Aqui é a situação do padre em situação de pecado. Outra coisa é se você tem um local onde só tem besteira, heresia, você pode ir para o local onde tem uma boa doutrina. Você vai para onde? Onde tem boa doutrina, é óbvio. Seu ouvido não é pinico, né? Você vai ouvir a boa doutrina. Se tem como ir, vá. Pode ir tranquilamente. Não tem problema nenhum. Se não tem, ofereça a Jesus. Jesus, misericórdia, né? Vai lá oferecendo. Mas quando sai, não vai sair falando mal, besteira, né? Uma certa vez, eu até comentei novamente com o cacique, ele é a cobaia, né? Ele saiu admirado com a homilia. Assim que não estou falando mal de você não, porque está gravado, né? Estou falando aqui os exemplos, né? E eu lembro que ele saiu admirado. Olha, tal padre falou que é a consciência, a gente tem que seguir a consciência. E ele ficou admirado porque ninguém nunca fala isso, né? Aí eu falei, é meia verdade aí. Porque uma consciência mal formada ninguém segue. Ninguém pode seguir uma consciência mal formada. Percebam que se a gente não tem uma formação boa, qualquer palavra bonita e meia verdade nos convence. Um Leandro Carnal da vida nos convence. Olha, como ele sabe falar da igreja, é um teólogo, ele já foi não sei da onde, já morou no mosteiro, já não sei o quê, e ele sabe o grego, o latim, o hebraico, o aramaico, o alemão, não sei mais o quê, e a pessoa fica encantada com a erudição dele e se engabela. Falta de quê? Formação. Falta de juízo também, né? A gente precisa ter muito cuidado. Seu filho chega em casa, ele fala, pai, no colégio disseram isso. Aí você diz, não faça, é errado. Aí seu filho, por quê, pai? Aí ele não é mais uma criancinha, é um adolescente. E ele quer razões. E aí? E aí, titio? Vai ser só no chicote, no cascudo, no grito? Se for, quando sarar, tem lá quem vai ensinar para ele. Errado. O contrário. E depois, seu filho está perdido. Vocês estão entendendo? O grau de... Se o seu filho chegar hoje dizendo que ele não é mais ele decidiu agora que o sexo biológico dele não é o que ele nasceu, ele é transexual. Você simplesmente vai dizer que é pecado e pronto? Ou você saberia dar as razões da sua fé? De forma sábia, mansa e orientar o seu filho. Se o seu filho chega hoje falando sobre o aborto, com argumentos mais rebuscados que a escola, ou algum louco lá na escola foi dar uma palestra, e ele chega argumentando, será que nós saberíamos defender a nossa fé? Percebam que a gente não precisa ser doutores, mas a gente precisa todo dia ir crescendo um pouquinho mais na nossa fé. Será que nas nossas casas as meninas não têm já uma cabeça feminista? E talvez a gente não sabe nem o que é feminismo. Imagine o que é uma cabeça feminista. Ah, não quero nem saber, eu preciso saber. Quando a sua filha estiver apontando certas coisas, talvez você ache que precisa saber. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então é bom que a gente entenda a necessidade. Ah, Zé, mas formação indica que eu precise gostar de ler? Não. Precisa entender que você gostando de ler ou não, você tem que ler. Você vai ter que ler.
gostando ou não, tendo tempo ou não. Ah, Zé, mas tu lê 100 livros. Então não leia 100, leia só 1/100 daquilo que eu leio. Você vai ter que ler, ou pelo menos ouvir. Se você não consegue ler, escute. Bons padres, boas formações. Porque se você ficar no beabá, você não vai aguentar. Não tem como dar conta. Não tem. É impossível. Estamos chegando mais um ano eleitoral aqui em Pacajus. Vai vir um monte de urubu atrás de nós. Será que você é aquele que vende a sua alma e vai começar a negociar? Ah, mas a capela está precisando ali não sei mais de quê. Vota. Não negocie, isso é coisa do diabo. Você quer ir para o inferno, faça isso, né? Faça isso. Não, mas ele é legal e ainda vai dar coisa para a capela. Peraí, mas em tempo de política ele já deu alguma vez antes? Não queira. Manda ele guardar na casa dele. Não queira. Mas é uma coisa que ele quis agora e ele pode dar, ele receber, ele vai dar para outra pessoa. Pois dê para outra pessoa. Porque é tempo de política e de forma implícita ele está usando um dinheiro que não era para fazer isso. É óbvio. Nós não podemos fingir que não estamos pecando, gente. A gente às vezes faz uma coisa, a gente quer tapear a nossa consciência. Isso é perigoso, sim ou não? Eu estou fingindo que não estou pecando. Eu estou fingindo que não sei. Eu estou fingindo que a pessoa está fazendo bem e não tem nenhuma má intenção. Isso vai ser cobrado de nós no dia do juízo. Esses fingimentos, essas trapaças. Porque nós temos consciência bem formada na medida do possível e perceber essas armadilhas. Sim ou não? Às vezes a gente ganharia muito mais conforto, muito mais coisas boas. Mas é melhor a gente ter uma vida mais desconfortável e ir para o céu. E passar menos tempo no purgatório. Né? É melhor. É melhor perecer aqui. Então a gente precisa tomar como meta nesse ano de 2024 ser formado por Deus numa vida maior de oração, mas também buscar, tipo assim, qual é, sei lá, eu não tenho costume de ler nenhum livro, mas esse ano eu vou me dedicar e vou escolher, vou eleger um livro em especial para que eu leia. Qual é? Eu sou pai de família, então vou eleger algo que seja sobre família. Eu estou namorando, vou eleger algo sobre santo, mas eu vou elencar algo sobre matrimônio. Eu preciso aprofundar sobre isso. Porque às vezes a gente está caminhando para algo e não aprofunda aquele algo. Vocês estão entendendo, né? Às vezes eu quero ser sacerdote, eu leio tudo sobre casamento, eu não sei nada sobre o que é sacerdócio. Eu estou caminhando, eu tenho os meus filhos, mas eu nunca leio nada sobre a educação dos filhos. Não, tem que educar para Deus. E como é que educa para Deus? É só trazendo para a igreja? Se às vezes na igreja é o local que mais deseduca, tem vezes, dependendo do local? Sim ou não? Sim. Eu até comentava ontem, na celebração do Bangue 2, eu acho que eles entenderam quem era a pessoa, porque eles riram, né? Ontem eu dei lá tipo uma catequese, não foi uma pregação. E no finalzinho eu só comentei que quando eu fui pregar no Texto dos Homens, lá do centro, alguém me parou, um casal, e falou assim: Oséias, eu acho que eu até comentei aqui em outro momento, se eu não me engano. Tem um rapaz aí, um pregador, que está dizendo que quem matou... Eu até comentei aqui, se eu não me engano, mas vou comentar novamente. Quem matou Jesus foi o Pai do céu. Eu comentei isso aqui já ou não? Quem matou Jesus foi o Pai do céu. Foi Deus Pai que matou Jesus. Aí o foi. Tá certo. Pois está errado. Tá certo, estou ouvindo o que está dizendo, mas está erradíssimo o que ele falou. Isso é uma bobagem. O que ele está dizendo é porque essas semanas, o que eu falei para ele, né? Teve um vídeo de um pastor que estava rolando aí pelos WhatsApps de todo mundo mandando para todo mundo, e tinha um pastor dizendo essa barbaridade. Se achando gênio teológico. Aí pega um versículo bíblico
que interpreta de forma literal, meia sem noção, e a pessoa vê isso aí, não examina e sai repetindo numa celebração, numa pregação, numa adoração ao Santíssimo, e todo mundo que não está atento, que descoberta, que maravilha. Quando a gente descobre essas maravilhas, a gente chama, sabe o quê? Limpa a fossa o tico. É a solução. E depois eu cobro, viu, Tico, pela propaganda, viu, no vídeo, sabe? Tô brincando. Então, a gente precisa entender que essas novidades, e as pessoas aderem a elas, até pregadores, porque falta formação. Perguntem se... É muito triste, por exemplo, até mesmo lá na comunidade Shalom, que eu amo e tenho um apreço muito grande, eu estava mesmo pregando lá, né, e amo demais a comunidade, tenho uma gratidão, porque muita coisa eu aprendi lá e aprendo ainda. Mas muitos irmãos consagrados, e eu fico triste com isso, né, não têm um catecismo. Irmãos o quê? Consagrados. Não é do grupo de oração. É o quê? Consagrados. Mas eu pergunto, tem ministro da palavra que não tem catecismo? Tem. Nunca pegou na vida. Se vê, tem um susto. Mas pergunto, tem ministro da Eucaristia que nunca viu um catecismo na vida? Pensa que é o catecismo daquele que estudou quando tinha 8 anos de idade? Tem. Sabe nem o que é. E tem um grossão. Vale. Olha, ele é grosso, né? Só sabe que é grosso, nada marca isso. Oséias. Mas isso não é normal? Não, isso é anormal demais. Nós, não conhecendo as Escrituras e não conhecendo o catecismo, nós éramos para ser proibidos de pregar. Só que nós somos chamados a pregar a nossa experiência de vida. Então pregue a si mesmo. Você é o Evangelho, né? A nossa experiência, ela conta. Mas quando ela é mergulhada em Cristo, e ela é impregnada em Cristo pela palavra das Escrituras, pelo catecismo, pela vida dos santos, pela vida de oração. Então, cuidado com alguém que fala muito de si mesmo na pregação, viu? Cuidado. Toda vez a pessoa tem que dar um exemplo da vida dela na pregação. Às vezes a pessoa faz isso de forma inocente. Tem pessoa que é inocente. Eu conheço pessoas que são santinhas que sobem 1000 vezes melhores do que eu. Mas isso é uma coisa sem noção, gente. Toda vez a pessoa tem que lembrar uma coisa da vida dela e falar dela. A pessoa não é o centro, nem os pecados dela é o centro, nem as coisas que ela fez boa. Você que é pregador e vai escutar essa pregação também, é formador, catequista, ou até sacerdote, você nunca pode ser o centro da sua pregação. Isso é uma exibição, uma vaidade disfarçada de humildade, é vaidade espiritual. Não, eu sou o pior pecador. Eu sou não sei o quê. Vaidade das vaidades. Eu sou mais miserável. Eu sou isso. Gente, isso é ridículo. São Francisco de Sales chama isso de orgulho refinado. É o pior dos orgulhos. Se você é próximo de pessoas assim, tem liberdade com ela, diga, meu irmão, por favor, para com isso. Se toca. Se manca. Se você tem liberdade, viu? E se a pessoa não é toda chagada, né? Tudo se magoa. Se for, tenta falar assim com caridade, com mais jeitinho. Amém?